Bom, eu vou falar sobre a vida e obras de Joseph John Thomson. É um trabalho da história da física, com o intuito de resumir tudo o que aconteceu na vida dele e falar um pouco sobre as suas obras. Espero que fique bem claro para vocês. Obrigado já pela atenção. Bom, o meu nome é Tiago Miller de Paula Carlos e como eu falei, eu vou dar um resumo sobre a vida e as obras de Joseph John Thomson. Bom, agora vamos falar sobre os objetivos desse trabalho. Quais são os objetivos desse trabalho? Aprender sobre a vida. Sobre a vida de quem? Do grande físico que eu vou falar. E a sua carreira. Ou seja, né, eu vou falar sobre a vida dele, o que aconteceu quando ele nasceu, quem são seus pais, se for possível, seus filhos, com quem casou, se ele foi professor disso, daquilo. E a sua carreira, ou seja, ele foi professor de que, ele descobriu o que, ele estudou o que, entender quais são suas contribuições na área da física, ou seja, entender quais são suas contribuições significa que eu vou explicar sobre as suas obras. Então, se ele descobriu sobre tal coisa, eu vou ter que explicar como ele descobriu e que mudanças pode causar na área da física, como é o terceiro tópico, as mudanças que ajudaram a física atual, ou seja, eu tenho que explicar como foi que ele descobriu, como é que acontece isso, essas coisas, tal coisa, como é que impactou a ciência até os dias atuais na área da física, né? Então é isso. Bom, começando, como vocês podem ver nessa foto, é o físico que eu vou falar, que é o Joseph John Thomson. Bom, ele é um físico britânico, né, que ele nasceu em Cheetah Hill, perto de Manchester, na Inglaterra, no dia 18 de dezembro de 1856 e morreu em 30 de agosto de 1940, aos 83 anos de idade. Bom, desde pequeno, ele gostava muito de ler por conta de que seu pai era vendedor de livros raros e antigos. Então, por conta dele ter esse hábito de leitura, gostar de ler muito, ele acabou desenvolvendo o hábito de gostar de aprender e estudar, tanto que ele era considerado um bom estudante. Seus pais, percebendo que ele era um estudante assíduo, ou seja, gostava muito de aprender, muito de estudar, eles resolveram mandar Joseph John Thomson, com apenas 14 anos de idade, para a Owens College, que é essa primeira imagem, que hoje em dia ela já foi modificada. Então ele foi com os 14 anos, os pais deles mandaram ele aos 14 anos de idade para estudar nela, porque viram muito potencial nele, e ele resolveu estudar engenharia. Ou seja, ele estudou engenharia e se formou aos 19 anos no Owens College. Hoje em dia não tem mais esse nome, né, porque ela foi modificada, foi reformada, e hoje o nome dela é Victoria University of Manchester. Hoje em dia ela foi modificada e tem esse novo nome, como eu acabei de citar. Então ele se formou aos 14 anos no Owens College, porque ele era muito inteligente, e aos 19 anos ele recebeu uma bolsa de estudos para poder estudar na Trinity College, que é essa segunda. Ela ainda continua tendo esse mesmo nome, ela só foi reformada assim um pouquinho e tudo mais. Então ele recebeu uma bolsa de estudos para ir estudar na Trinity College, onde ele resolveu estudar matemática, ou seja, ele já tinha estudado engenharia, ele resolveu se dedicar a estudar a área da matemática, onde ele se formou depois em 1880 aos 24 anos nela. E nesse mesmo ano, ele assumiu um cargo de pesquisador do laboratório de Cambridge, onde ele empreendeu essas primeiras pesquisas sobre o eletromagnetismo. Ou seja, assim, a carreira dele decolou muito rápido, ou seja, ele era muito prodigioso. Assim que ele se formou aos 24 anos, ele recebeu uma proposta para ele ensinar na Cambridge de Física, que era tipo uma escola em si de física. Lá não tinha laboratório de física, mas assim que ele entrou, ele montou um laboratório só para poder estudar, porque ele tinha se apaixonado pela área da física. Então, aos 24 anos, quando ele tinha acabado de se formar, ele virou pesquisador, montou seu próprio laboratório lá na área de Cambridge e começou as suas primeiras pesquisas sobre a área do eletromagnetismo. E isso é muito interessante.
E foi nesse laboratório que, em 1881, ou seja, aos 25 anos, que ele desenvolveu o seu primeiro artigo científico, e um artigo científico que impactou o mundo, graças a Einstein. Ou seja, nesse artigo, ele explicava como é que funcionava a relação entre massa e energia e que elas se equivaliam. Ou seja, você podia pegar um tanto de massa e fazer com que ela se convertesse em energia, dadas formas. Então ele desenvolveu essa teoria, essa tese, né? Explicando como é que elas se equivaliam, e Albert Einstein, quando ele foi desenvolver sua teoria, ele pegou esse artigo como uma base para comprovar realmente essa ideia de equivalência entre massa e energia. E ele só tinha 24 anos, para a gente ter uma ideia de quão prodigioso ele era. Bom, agora vamos dar continuidade um pouco. Eu vou continuar explicando sobre a vida dele, que formou sua família. É o próximo tópico, que, ou seja, já está dizendo por si só. Ele teve o intuito de formar sua família, onde ele se casou em 1890 com essa moça da foto, que é Rose Elizabeth Pegg. Eles se casaram em 1890 e eles acabaram tendo 2 filhos juntos, que é um menino e uma menina, só que a menina em si, ela não aparece em si nas pesquisas, em si, se você for pesquisar pelo nome dela, ela não aparece, porque ela não fez nada de tão importante para a história, enquanto o filho dele já fez, já que ele seguiu a carreira do pai, os passos do pai, né? Então o filho dele, como vocês podem ver nessa foto, é esse homem, que é o George Pegg Thomson. Ele também, igual o pai, estudou física na área do eletromagnetismo, e ele também recebeu um prêmio Nobel como seu pai na área do eletromagnetismo, e por suas contribuições no eletromagnetismo, e ele descobriu as propriedades ondulatórias dos elétrons. Ou seja, ele fez mais um marco para a área do eletromagnetismo que foi muito memorável. Então, como eu acabei de explicar, vou resumir de novo, ele formou sua família, se casando com Rose Elizabeth Pegg, em 1890. Teve 2 filhos, que é o George Pegg Thomson, e a filha dele era Joan Pegg Thomson, que ela não ficou marcada para a história. E o seu filho ganhou um prêmio Nobel por conta das suas contribuições nas propriedades ondulatórias dos elétrons. Vamos dar continuidade à vida e às obras de Joseph John Thomson, os seus estudos. Então, como eu falei, ele começou em 1880, né? Ele se tornou professor lá no Cambridge de Física, e ele montou um laboratório, foi ser pesquisador em si, montou um laboratório para ele, onde ele começou a estudar sobre suas primeiras pesquisas sobre o eletromagnetismo. E uma das coisas que ele mais, dos assuntos mais estudados por ele, foram os tubos de Crookes, ou conhecidos como os raios catódicos. Bom, ele ficou fascinado pelos raios catódicos. Por quê? Porque quando foi feita a descoberta desses raios catódicos, ele prestou atenção que quando se colocava um ímã, os raios eram desviados para o ímã, e quando também existia um campo elétrico, eles também eram desviados. E segundo a termodinâmica, as leis da termodinâmica, isso confirmava que esses raios, eles tinham correntes de partículas dotadas de carga, ou seja, eles tinham carga. Eles tinham uma carga que era atraída para o ímã, e ao mesmo tempo, se você colocasse um campo elétrico ao redor dos raios catódicos, eles eram desviados. Ou seja, ele começou a pensar: bom, alguma coisa, se eles são dotados de carga, então eu tenho que descobrir qual é essa carga. Ele já pensava que era uma carga negativa em si, ele já tinha ideia de que era uma carga de valor negativo. Ele já tinha essa noção por conta dela ser atraída pelo ímã e desviada pelo campo elétrico, já que geralmente o campo elétrico que eles botavam era de carga negativa, então acabava sendo repelida. Então ele começou a estudar sobre essa partícula, fazendo experimentos de todos os tipos, e ele descobriu várias coisas. Ele descobriu primeiro, ele começou fazendo um experimento de pesagem. Ele tentou pesar
essa partícula até então sem nome. E ele chegou a um valor que equivalia a 2.000 avos de um átomo de hidrogênio, ou seja, ela era tão pequena que equivalia a porcentagem ao valor de 2.000 avos de um hidrogênio. Ele tentou calcular a velocidade da partícula com que o raio viajava, ou seja, os raios catódicos, né? Então, se os raios catódicos eram dotados de carga elétrica, então ele tentou calcular que velocidade esse raio se movia. E ele chegou a cerca de 256.000 km por segundo. Então, quando ele fez o cálculo, ele chegou a um valor de 256.000 km por segundo, ou seja, a partícula se movia a 256.000 km por segundo. Então, os raios catódicos, né? Então, como eu falei, ele se intrigou por conta disso, né? Por conta delas serem desviadas pelo ímã, pelo campo elétrico, e elas emitiam uma luminescência, né? Por conta da diferença de potencial gerado, ocasionando os feixes de partícula. Então, esses feixes de luz eram as próprias cargas elétricas. Então, ele sempre teve essa dúvida, ele sempre teve curiosidade na área do eletromagnetismo, então ele decidiu focar sua pesquisa nessa partícula, que foi muito importante para a sua carreira, para o seu trabalho. Dando continuidade. A descoberta do elétron. Ou seja, como eu já falei, essa carga não tinha nome, essa partícula não tinha nome até então. Então, não tinha nome. E o Joseph John Thomson decidiu dar o nome de elétron para essa carga, para essa partícula de carga negativa. Então, ele começou a chamar essa carga de elétron, essa partícula de elétron. E, como eu falei, através dos raios catódicos, ele deduziu essa existência dessa carga negativa. Ele conseguiu provar a existência dessa partícula para os outros físicos da época com a ajuda do seu aluno, né? O Charles T.R. Wilson. E ela foi realmente comprovada em 1897. E ele conseguiu comprovar com seu aluno porque ele pediu para o seu aluno desenvolver um equipamento, um dispositivo capaz de conseguisse fotografar o elétron. Ou seja, uma tarefa bem difícil, já que o elétron equivale ao quê? A 2.000 avos de um átomo de hidrogênio. Então era uma tarefa quase impossível em si, desenvolvida, mas ele pediu ajuda ao seu aluno, que é o Charles T.R. Wilson, e ele desenvolveu um dispositivo que ficou chamado de câmara de nuvem, que é o que eu vou falar no próximo tópico, e explicar como é que funcionava a câmara de nuvem e como foi possível, teoricamente, né, bater uma foto do elétron. Bom, como vocês podem ver, a câmara de nuvem, como eu falei, foi um dos dispositivos desenvolvidos por Charles R. Wilson. Também ela é chamada de câmara de Wilson, em homenagem ao seu criador. E ela foi desenvolvida para poder se fotografar o elétron. Então, como você pode ver, esse daqui da esquerda é o modelo mais atual que se tem da câmara de nuvem. E esse da direita é o modelo que o Charles T.R. Wilson desenvolveu para poder fotografar o elétron. Bom, a câmara de Wilson, ou a câmara de nuvem, ele é um aparato experimental que possibilita visualizar o rastro de partículas e de radiação ionizante. Continuando, a câmara de nuvem foi de extrema importância para o desenvolvimento da física de partículas. Por quê? Porque ela possibilitava ver os íons. Então eles podiam ver os íons e estipular, calcular, entre outras coisas relacionadas aos íons, que poderiam ser vistos agora. O modelo que o Charles T.R. Wilson utilizou, ele utilizava ar saturado com vapor de água, um sistema de expansão de ar, para causar o resfriamento da câmara e formar a nuvem. Por isso esse método, ele é chamado, por utilizar esse método, é que essa câmara é chamada de câmara de nuvem de expansão. Mas hoje em dia, o seu trabalho foi aprimorado e hoje em dia existe a câmara de nuvem de difusão, que ela é baseada na câmara dele, né? E possui a mesma função, só que
A diferença é que nesse dispositivo, ele usa uma amostra radioativa na parte superior da câmara, ó, como vocês podem ver na imagem, tem uma rodinha com o símbolo radioativo lá em cima, que é onde eles colocam a amostra radioativa na parte superior dela, né, para observar as características da radiação emitida, além da radiação proveniente de amostras já conhecidas, e entre outras coisas. Então, eles aprimoraram e agora eles poderiam ver a radiação emitida por elementos radioativos e também de elementos que eles já tinham conhecimento. Então, ele conseguiu fazer um ótimo trabalho, tanto que a câmara de nuvem do Wilson em si, do Charles Cherry Wilson, lhe rendeu um prêmio Nobel de Física em 1927, pelo seu método de tornar visível o caminho de partículas carregadas utilizando condensação de vapor. E o prêmio Nobel de Física de 1936 foi entregue para outro cientista que descobriu o positron através do quê? Através da câmara de nuvens. Ou seja, ele teve grande importância. O Wilson teve grande importância no desenvolvimento também da área do eletromagnetismo, já que ele possibilitou, através de sua nova descoberta, a possibilidade de ver os íons serem descobertos e possibilitar que os íons sejam descobertos. Agora eu vou falar sobre o modelo atômico. O modelo atômico de Thomson, ou seja, como ele fez a descoberta do elétron, conseguiu comprovar para o mundo que ela existia, que a partícula de carga negativa chamada elétron existia com a ajuda do seu aluno Charles Cherry Wilson com a câmara de nuvens. Então, ele deu processo ao desenvolvimento do seu modelo atômico. Ou seja, o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico dele, ele propôs que ela era uma esfera indivisível, uma esfera divisível, quer dizer, ou seja, ela podia ser dividida, ela era composta por partículas, ou seja, por outras coisas. Então não era uma coisa única, uma esfera maciça que não podia ser dividida de jeito nenhum, que nada compõe ela. Que ela era neutra, ou seja, ele estipulou o quê? A existência de uma carga contrária ao do que ele tinha descoberto, que passaria a ser, que seria descoberto mais na frente, o próton. Então, como ele já tinha noção da carga elétrica negativa, ou seja, da partícula elétron, então ele estipula a existência de uma carga contrária, fazendo com que o átomo se tornasse neutro. Então ele já estipulou a existência do próton. Então, como eu já falei, o segundo tópico aqui que eu coloquei, né? Como o átomo tem cargas negativas, então deveria ter partículas positivas para que o átomo seja nulo. Ou seja, se todas as coisas são nulas, então claro que existe uma partícula contrária à do elétron, que faz com que eles se anulem e faz com que o átomo seja nulo. E ele também diz que os elétrons não são fixos no átomo, já que, por conta do estudo com os raios catódicos, ele pôde ver que os íons, ou seja, as partículas elétricas, os elétrons podiam sair de um átomo e viajar livremente em dadas circunstâncias e se ligar a outro átomo, essas coisas, mas tem que ser uma dada circunstância, ou seja, tem que se ceder energia para o átomo para que ele possa liberar esse elétron. Então ele já sabia disso, então ele já teorizou essa possibilidade de um elétron poder sair de um átomo e se deslocar para outro, se libertando, mas em dadas circunstâncias. Bom, aqui é um modelozinho, um modelo do átomo de Thomson, como vocês podem ver, que ele derrubou as teorias de Dalton, porque o primeiro modelo atômico em si que se tem conhecimento é o de Dalton, onde o modelo atômico dele ficou conhecido como bola de bilhar, porque ela era um tipo de modelo atômico que fazia com que o átomo fosse indivisível e nada compõe ele, ou seja, ele era indivisível. Ele nada compõe ele, não tinha partículas, era só uma coisa redonda, fechada e dura, que não podia ser destruída.
e que elementos do mesmo composto, como oxigênio, tinham o mesmo tamanho, as mesmas propriedades e que eles faziam ligações. Só era isso. Então, como eu já falei, ele derrubou essa teoria, já que a esfera dele, que o átomo era uma esfera divisível, composta por partículas, ele era neutro, ele podia liberar elétrons, essas coisas, derrubou a teoria de Dalton, né? Então, vamos continuar dando continuidade explicando mais sobre o modelo atômico de Thomson. Então, ele acreditava que o átomo podia ser fluido e um contínuo de cargas positivas onde estaria distribuído os elétrons que possuem cargas negativas. Ou seja, ele achava que ele era fluido, já que para ele poder libertar um elétron ele tinha que ser uma coisa mais maleável, não uma coisa assim dura, rígida, que não possibilitasse a liberação, tinha que ser mais maleável. Então, ele era em si o corpo do átomo, ele era carregado positivamente e nele eram incrustados cargas negativas, de formas de que elas fossem uniformemente distribuídas para que elas não se repelissem, já que como cargas iguais se repelem, então elas tinham que ser separadas uniformemente. Ou seja, tava aqui, como vocês podem ver nessa imagem, tem uma aqui, tem outra lá, colar bem afastado, para fazer com que a força de repulsão não haja uma sobre a outra. E ao mesmo tempo fazendo com que o átomo se anule a sua carga. Ou seja, ao mesmo tempo fazendo com que ela fique nula. Stokes. Então, o modelo ficou conhecido como pudim de passas, que já dá para entender por que ficou com esse nome, como vocês podem ver na imagem, porque parece um pudim, ou seja, o pudim seria a massa, como é que eu posso dizer, o pudim em si seria essa carga positiva, essa parte rosada, e as passas que ficariam em cima do pudim seriam os elétrons, que são distribuídos uniformemente sobre o átomo, fazendo com que eles tornassem nulo. O próximo tópico que eu vou explicar é sobre os prêmios que ele recebeu, ou seja, já falamos da vida, já falamos um pouco sobre suas obras, agora vamos falar sobre os prêmios que ele recebeu ao longo de sua carreira. Então, geralmente eu falo só de 3 prêmios, mas eu vou falar de mais prêmios. Como ele recebeu, essa é a medalha Hughes, que ele recebeu em 1902 por contribuições na área do eletromagnetismo e magnetismo, essa primeira imagem. Bom, ele também ganhou o prêmio Nobel em 1906 por suas pesquisas sobre condução de eletricidade, ou seja, por descobrir o elétron em si. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1906, que é essa segunda imagem, que é a medalha, né, do prêmio Nobel, aquela bem grande. E em 1910, ele também ganhou a medalha Elliott, que é essa última imagem que surgiu, Crayon, por suas contribuições na área da física. Ele ganhou várias outras medalhas, como o prêmio Smith em 1880, todas elas são por contribuições na área do eletromagnetismo e magnetismo, porque era sua área de trabalho, pois ele se apaixonou por ela logo após se formar na faculdade. Nas universidades em que ele frequentou, ele se apaixonou pela física. E a área que ele mais se apaixonou da física foi o eletromagnetismo. Então ele também ganhou o prêmio Adams, ele ganhou a medalha real também em 1894. Ele também ganhou a medalha Copley em 1914. A Gun Victory Jubilee Prize de 1920 a 1926, que é 24, que era um título que ele ganhava, era uma medalha que recebia um título. A medalha Franklin em 1922, a medalha Faraday em 1825 e a Guthrie Lecture em 1828 e a medalha de ouro de Kelvin em 1938. Então, ele ganhou muitas medalhas ao longo de sua vida justamente por suas contribuições na área do eletromagnetismo, na área da física
Mas as três principais são essas, né? Que é a Hughes, o Nobel, claro, né? E a medalha Elliott Cresson. Como ele ficou muito famoso em si, ele foi um grande físico na área do eletromagnetismo, ele ganhou sua própria medalha, que é a medalha Thomson. A medalha Thomson foi um prêmio criado em 2008 pelo Instituto de Física da Grã-Bretanha para cientistas que se destacavam nos avanços, né, da técnica de espectrometria de massas inventando e desenvolvido por Joseph John Thomson. O que é a espectrometria de massas? A espectrometria de massas é uma técnica de análise física para detectar e identificar moléculas de interesse por meio da medição da sua massa e da caracterização de sua estrutura química. Então, basicamente é um método que consiste em criar íons, estudar íons de compostos orgânicos por métodos adequados, separando-os de acordo com sua taxa de massa e carga. Então, em 2008, como eu falei, foi criada sua própria medalha para premiar os cientistas, né, os jovens cientistas que fizessem descobertas nos avanços da técnica da espectrometria de massa inventada, que é a descoberta de novos íons e criação em si de novos íons, né, e o estudo de compostos orgânicos, assim, de íons de compostos orgânicos. Vamos fazer uma conclusão de tudo que nós vimos até agora. Bom, vamos concluir. Nós podemos concluir o quê? Que o Joseph John Thomson, um físico britânico que nasceu em Cheetah Hill, filho de pais humildes, muito prodigioso, ele era muito inteligente, foi mandado aos 14 anos para estudar engenharia, depois aos 19 estudou matemática, mas se apaixonou mesmo pela física e a área do eletromagnetismo, onde ele fez grandes descobertas, né? Onde ele estudou em grandes universidades, onde ele teve uma grande carreira, onde ele foi professor na Cambridge de Física e mestre na Trinity College em 1918. Ele teve o desejo de formar sua família com a Rose Elizabeth Pegg em 1890, onde ele teve 2 filhos, né? E ele estudou muito a área do eletromagnetismo, onde em 1897, né, com a ajuda de seu aluno, o Charles T.R. Wilson, com o desenvolvimento do dispositivo dele, a câmara de nuvens, né, que possibilitava enxergar os íons, né, e que hoje em dia ainda é utilizada essa câmara de nuvens para ver a radioatividade, né, os íons da radioatividade. Então ele conseguiu comprovar a descoberta das partículas subatômicas, que a partícula ele descobriu que era o elétron, mas ele teorizou a existência do próton para poder tornar o que? O átomo nêutron, já que ele também desenvolveu o modelo atômico dele, né? Seu próprio modelo atômico, derrubando as ideias de Dalton, de que ele era indivisível, que o átomo era indivisível, que indestrutível, né? Maciço, e por aí vai. Então, o dele era diferente. O dele fez grandes contribuições para realmente da física, porque ele descobriu já o elétron, teorizou outra carga que compõe o átomo, que era o próton. Ele já teorizou. Ele desenvolveu um modelo atômico que realmente ajudou e que fez grandes contribuições para os modelos atômicos mais atuais, como a possibilidade de um elétron sair de um átomo e migrar para outro em certas circunstâncias, de o átomo ser nulo, de os elétrons estar distribuídos uniformemente por conta da força de repulsão. Então ele fez grandes contribuições para a área da física em si. E ele morreu em 1940, né, como eu já falei. Ele morreu em 1940 aos 83 anos, em 30 de agosto, e ele foi enterrado na abadia de Westminster, perto de Isaac Newton, dando fim à sua vida tão gloriosa. Bom, como vocês puderam ver, eu fiz um pequeno resumo da vida e obra e as obras de Joseph John Thomson. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenha sido um resumo bem desenvolvido para vocês. Eu dei o meu melhor.
e que vocês tenham tido uma boa conclusão sobre como foi a vida desse grande físico e os seus trabalhos, suas pesquisas. Obrigado pela atenção de vocês.